Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou continuar apresentando as novidades do Blazor no Net 8. Na quarta-feira passada eu publiquei um vídeo apresentando os modos de renderização do Blazor no Net 8. Acontece que eu estava usando a versão Release Candidate 1 do Net 8 e com o lançamento da versão Release Candidate 2 do Net 8, ocorreram atualizações nos templates do projeto e na sintaxe usada nos modos de renderização. Assim, essa semana eu vou atualizar a informação sobre a sintaxe dos renders modes, vou apresentar os novos templates e vou apresentar as novidades do Identity para o Blazor. Eu vou iniciar apresentando os modos de renderização e a nova sintaxe que é usada na Release Candidate 2 do Net 8, que provavelmente deve ser a última Release Candidate antes do lançamento da versão final. Então, a partir da RC2 no Net 8, nós temos uma nova sintaxe para os renders mode. Então aqui eu tenho uma tabela com o nome antigo, que era usado na RC1, e aqui eu tenho um novo nome usado a partir da RC2. Então observe que foram incluído o prefixo interactive ao nome dos render modes, com exceção do static. Então ó, o render mode server ficou com o nome Interactive Server, WebAssembler Interactive WebAssembler e Auto Interactive Auto. Então essa foi uma mudança na sintaxe que vai valer a partir do RC2. Outra alteração é que a diretiva @renderMode agora ela vai poder ser aplicada no escopo do arquivo para especificar um modo de renderização em uma definição de componente, ao invés de usar os atributos de modo de renderização existentes atualmente. Isso ainda não foi atualizado no template Blazor Web App, deve ser atualizado agora no lançamento oficial. Então eu posso usar a diretiva @renderMode com essa sintaxe. Para mim usar essa sintaxe, eu tenho que incluir um using static e o namespace Microsoft ASP.NET Core Components Web Render Mode no arquivo _imports.razer do projeto. Aí eu posso usar @renderMode Interactive Server, não preciso colocar o render mode na frente. Então essa seria uma atualização com relação à utilização da diretiva render mode na definição dos componentes. A seguir eu vou apresentar um resumo sobre os modos de renderização. Então o render mode static, a renderização é feita no servidor e não existe interatividade. Então aqui por padrão, quando você não define um render mode num componente, numa página, eles vão usar o modo de renderização static, onde o componente é renderizado no stream resposta e a interatividade não está habilitada de imediato. Então o que acontece aqui? Os componentes eles são renderizados inicialmente no primeiro request get e eles vão ser atualizados somente se houver um request post. Então os componentes Blazor no modo static vão poder lidar agora com solicitações de formulário enviadas, incluindo a vinculação de modelo e a validação dos dados do request. Esse exemplo aqui eu vou mostrar que ele foi utilizado na implementação das páginas do Identity. E os componentes Blazor também podem implementar formulários com manipuladores de formulários usando a tag HTML Form ou usando o componente Edit Form existente no Blazor. Então tudo isso relacionado ao Render Mode Static, onde a renderização é feita no servidor. O Render Mode Stream Rendering, ele é definido através do atributo Stream Rendering, definido como True. Então, nesse Render Mode, ele permite que seus componentes sejam transmitidos para o navegador atualizando o seu conteúdo durante o primeiro carregamento de maneira escalonada. Então, essa abordagem é ideal para páginas que precisam esperar dados de outros serviços, como banco de dados, API, etc. O Render Mode Server, atualmente ele usa o atributo, vamos poder usar essa diretiva e a renderização interativa é feita no servidor usando o Blazor Server. Então o componente é renderizado no servidor e uma conexão WebSocket, ou seja, SignAware, é estabelecida dentro do cliente e o servidor e o componente torna-se interativo. Então aqui o conteúdo ele é renderizado rapidamente para o cliente, mas ele utiliza mais recursos do servidor. O Render Mode WebAssembler, ele usa esse atributo e vai poder também utilizar essa diretiva
interativa e a renderização interativa é feita no cliente usando o Blazor WebAssembly. Então aqui o componente é renderizado no cliente, ele torna-se interativo e o runtime e o Blazor App Bundle são baixados e cacheados. Então a comunicação aqui com o servidor é feita via chamadas de API. E nessa abordagem a aplicação é executada no navegador usando menos recursos do servidor, mas ela gasta um tempo para fazer o download dos assemblers e do runtime do .NET para executar a aplicação no navegador. E o Render Mode Auto, ele é identificado através desse atributo, vamos poder usar essa diretiva também. E aqui nesse modo de renderização, na primeira conexão é usado o Blazor Server, através da conexão SignAware. E em segundo plano, o runtime do .NET e os pacotes Blazor Apps são baixados e cacheados. E aí nas próximas visitas, nos próximos requests, será usado o Blazor WebAssembly. Então nessa abordagem, ela vai apresentar vantagens e desvantagens das renderizações Server e WebAssembly que vimos anteriormente. Então esses são os modos de renderização do Blazor atualmente, com a nova sintaxe aqui do Render Mode. E agora eu vou apresentar o novo Identity para o Blazor. Então agora é possível gerar facilmente a interface do Identity, que está totalmente baseada em componentes Blazor. Ela foi reescrita usando componentes Blazor. Para isso basta escolher a opção de autenticação individual accounts. Então no Visual Studio, se você usar o Visual Studio e criar um projeto usando o template Blazor App e escolher a opção Individual Accounts, o Visual Studio vai usar o banco de dados SQL Server. Se você usar a linha de comando, você vai poder usar esse comando, .NET New Blazor -AU individual. Aí ele vai usar o SQLite, não vai usar o SQL Server. E quando você usa esta opção, o recurso vai atuar da seguinte maneira: ele vai adicionar os pacotes e dependências relacionados ao Identity, vai fazer referência aos pacotes de identidade no arquivo _imports Razor, vai criar uma classe de identidade personalizada chamada Application User, vai criar e registrar um DB Context do Entity Framework Core, vai adicionar e rotear os endpoints de identidades integrados, vai adicionar todos os componentes de UI de identidade e lógica relacionada e vai incluir validação de identidade e lógica de negócio. Então, tudo isso ele vai fazer para você e ainda vai criar a interface do usuário usando componentes Blazor. Anteriormente, isso só era possível em projetos Blazor Server e ainda de uma maneira mais limitada. Então, eu vou mostrar agora na prática isso criando um exemplo aqui. Eu vou abrir aqui o Visual Studio 2022 Preview, vou clicar aqui, Create New Project e eu vou iniciar mostrando os novos templates. Então, aqui, eu vou selecionar aqui, C# e todas as plataformas Blazor. Então, eu tenho o template Blazor Web App, que é um novo template, que agora vai contemplar a maioria dos cenários do Blazor, vai combinar a renderização no servidor e no cliente no único modelo. Então observe que eu tenho um novo template Blazor WebAssembly Standalone App. Esse template ele foi praticamente criado através da renomeação do template Blazor WebAssembly App, que não existe mais. Ele foi renomeado para Blazor WebAssembly Standalone App. O template Blazor WebAssembly App Empty nós temos, né? E o Blazor Server e Blazor Server Empty e o Netmile Blazor Hybrid. São os projetos do Blazor. Então eu vou selecionar o template Blazor App, vou clicar em Next, vou criar o projeto com o nome Blazor Demo App, vou clicar em Next. Então aqui, olha, agora eu posso selecionar o framework, né? Tipo de autenticação, vou marcar individual account, vou configurar para HTTPS. E agora, olha, eu tenho novas opções para habilitar um modo de renderização nenhum, server, WebAssembly ou automático, que vai incluir o server e o WebAssembly. Então, antigamente essa escolha era feita através de você marcar opções em checkbox. Agora foi definida aqui dessa forma. Então eu vou selecionar automático e eu posso também agora ativar um modo de renderização selecionando por página ou componente ou global. Então eu posso habilitar um modo de renderização para todo o aplicativo se eu marcar global aqui. Então se eu escolher essa opção, ela vai ser muito
semelhante ao funcionamento do Blazor Server e do Blazor WebAssembly existente. Então eu vou marcar a opção Per Page Component e vou marcar Include Sample Pages. Vou clicar em Create e nós vamos ter o projeto usando o template Blazor Web App. Então tá aqui, ó. Então eu já vou aqui na classe Program e mostrar que também houve alteração na sintaxe da inclusão dos serviços no container, ó. Agora, Add Interactive Server Component. Antes era Add Server Components. Add Interactive WebAssembly Components. Antes era Add WebAssembly Component. A mudança ocorreu aqui nos serviços no container e aqui, ó, incluindo o prefixo interactive. Então, observe que com relação ao projeto, eu tenho dois projetos, né? O projeto web, que é o projeto Blazor Demo App, ó, é um projeto web, e o projeto WebAssembly. Então, no projeto web, eu tenho todas as páginas estáticas, ó, eu tenho aqui, ó, em Identity, a implementação do Identity, em Components, dentro de Identity, eu tenho as páginas Razor do Identity, ó. Em Identity e em Pages Account, ó. Vou pegar aqui, ó, a página Login, ó, Login Razor. Então, observe, ó, que todos esses componentes são estáticos, ó. Eu não tenho definição de Render Mode. E aqui, ó, eu estou usando no Edit Formula. Estou definindo aqui, ó, o método Login User. Estou fazendo a vinculação aqui com o Model, ó. Input Model. Então a renderização de todos esses componentes vai ser o Render Mode Static. Eu vou ter um GET que vai apresentar o formulário e um POST que vai atualizar no envio de informações. Então aqui eu não preciso ter interatividade nem WebAssembly, nem Blazor Server. Aqui, ó, no projeto Client eu tenho o Counter, que está usando, ó, o Render Mode Iterativo. Então aqui, ó, eu vou ter a primeira renderização feita no servidor e as demais no cliente. Então, para mostrar isso, ó, eu vou definir aqui um método onInitialize, que quando o componente for criado, ele vai ser criado no servidor. Então eu estou gerando um número aleatório. E depois da próxima renderização, você vai ver que ele vai renderizar no cliente. E aqui, antes de executar, olha, observe que aqui eu tenho em data, eu tenho uma migração pendente, ó. Tem o Application DB Context, ó, ele cria um Application User que herda do Identity User e ele define aqui um User Accessor. Então, essa migração pendente, olha, ele vai criar o banco de dados e ele definiu aqui uma conexão aqui no arquivo app settings. Eu vou alterar isso aqui do meu ambiente antes de executar, porque aqui eu tenho um ambiente diferente, aqui não vai funcionar. Então, eu alterei aqui, ó, string de conexão, olha, estou usando aqui o Trusted Server Certificate igual a true, eu vou acessar o SQL Server, né? Eu vou criar aqui, ó, Blazor Demo app1db. Vou salvar todas as alterações aqui e agora vou fechar todas as guias aqui, ó. Vou voltar ao meu projeto. A seguir, olha, eu vou selecionar o projeto Blazor Demo App, que é o meu projeto web, ó. Ele tem as referências, ó, lá do Identity Framework Core, do SQL Server, do Tools. Então eu vou aplicar uma migration. Para fazer isso, eu vou clicar com o botão direito aqui, vou selecionar Open Terminal, ele vai me abrir aqui, ó, uma janela do PowerShell, e eu vou dar o comando .NET-EF database update. Eu tenho a migração pendente e esse comando vai usar o script da migração pendente e vai aplicar, vai gerar o banco de dados e as tabelas no SQL Server, as tabelas do Identity. Então eu vou dar um Enter, olha, ele vai dar um Builder Start e depois vai criar usando os comandos SQL. Olha aqui, ó. Então olha, criou todas as tabelas, né? Então eu posso fechar aqui. Então lembrando que na aplicação client nós definimos aqui, ó, no método onInitialize a geração de um número aleatório. Então a primeira vez que esse componente ser executado, ele vai ser executado no servidor, vai gerar um número e na próxima atualização você vai ver que ele vai mudar o número que ele vai ser gerado e renderizado no client. Tanto é que ele está definido, ó, no projeto client. Então eu vou executar e nós vamos ver agora a implementação do Identity e o comportamento aqui do componente com o Render Mode automático. Então tá aqui, ó. Então se eu clicar no counter, ó, primeira vez que ele vai ser executado, ó, tá vendo? Ele gerou no servidor, olha, ele foi renderizado no servidor e depois o corrente count foi renderizado no cliente. E agora, olha, ele vai ser renderizado sempre no cliente. Então a primeira vez no servidor e depois no cliente. E aqui, ó, eu tenho os recursos do Identity implementado, ó. O register, o login. Então, ó, aqui eu posso fazer o registro de um novo usuário. Aqui eu faço o login. Eu tenho um link para esquecer a senha, registrar como novo usuário, reenviar o e-mail de confirmação. Então vamos registrar um usuário aqui, ó. Vou registrar o usuário macorati@yahoo.com. Vou definir uma senha aqui, ó,
vou confirmar a senha, vou clicar em Register, olha aqui, ó. Você tem que clicar aqui para confirmar a conta. Ó, a conta foi confirmada, então eu posso fazer o login. Ó. Vou marcar aqui Remember Me. Então, o e-mail e a senha que eu acabei de registrar. Olha aqui, ó. Então, se eu vim aqui em Auto Required, ó, você está autenticado. Aqui eu posso gerenciar a conta, que está definida aqui exibindo o meu e-mail. Então aqui eu posso gerenciar o perfil, o e-mail, posso alterar a senha, posso implementar a autenticação 2 fatores. E aqui eu posso fazer o download dos dados pessoais, que é da minha conta, ou deletar, né? Então essa é a implementação do Identity aqui. E agora a implementação do Identity, ela está sendo feita usando aqui, ó, componentes Blazor. Aqui em Identity, em Components Identity, eu tenho aqui, ó, os componentes Logout Form, Status Message, em Pages, ó, em Account, eu tenho todos os componentes usados aqui na implementação do Identity no Blazor. Então, de forma que agora eu faço uma única implementação que vai servir tanto para o Blazor Server como para o Blazor Web Assembly. Então, era isso que eu queria mostrar nessa semana, até a semana que vem, se Deus quiser.